Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 3 do curso de MySQL e nessa aula nós vamos dar os primeiros passos aqui em fazer o nosso banco de dados mesmo, ok? Então nós vamos aprender a criar um banco de dados, a criar tabelas e entender um pouquinho mais da estrutura de uma tabela, ok? Não se preocupem ainda, é uma carga bem alta que vai vir de conhecimento agora nessa primeira aula, então pode ser que vai ficar um pouquinho confuso, não se preocupem com isso. Durante o curso vocês vão ver que isso vai ficar mais fácil e mais natural ali o entendimento de vocês, tá? Então não se assustem, é a primeira aula mesmo que a gente vai colocar a mão na massa ali no banco de dados, ok? Então para a gente criar um banco de dados, nós vamos utilizar o Create Database. E para criar uma tabela é o Create Table, tá? Então a criação do banco de dados, a sintaxe é essa. Create Database, nós deixamos o nome da tabela, e nós podemos definir algumas configurações aqui adicionais. Nesse primeiro momento a gente não vai definir nenhuma configuração aqui, tá? Mais para frente a gente vai entrar aqui um pouquinho mais o que são essas configurações. Por hora não vamos se preocupar com isso, ok? Para criar uma tabela, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar Create Table, o nome da tabela, vamos abrir o parênteses e vamos definir os campos. Então nós colocamos o nome do campo, qual o tipo e as restrições. Também as restrições a gente não vai se preocupar ainda com elas nesse primeiro momento, ok? Depois nós colocamos lá vírgula e o segundo campo, o tipo e as restrições também que nós podemos definir. Depois nós fechamos o parênteses e podemos também utilizar algumas configurações a mais aqui, tá? E também não vamos nos preocupar com isso. Então sempre que você estiver olhando aqui a sintaxe e tiver sobre colchetes é opcional, tá? Não é obrigatório ter. O que não tiver sobre colchetes é obrigatório você estar trabalhando com ele. Então vamos lá. Um exemplo de criar uma tabela seria aqui, ó. Create Table, curso. Então nossa tabela seria o nome da tabela seria curso. Abriríamos parênteses e fecharíamos aqui. Dentro do parênteses nós definiríamos o campo. Código do tipo inteiro, nome do tipo varchar com 100, não se preocupe com isso, eu vou explicar já para vocês, e nível do tipo char com 1, ok? Então nós criaríamos a seguinte tabela, nós temos essa tabela aqui dentro do nosso banco de dados, e conforme inserindo dados, ele ia criar essa estrutura aqui, ok? E para mim excluir um banco de dados, tá? Para excluir um banco de dados, nós vamos utilizar drop, database e o nome da tabela. E para você excluir uma tabela, é a mesma coisa, drop, table e o nome da tabela aqui no caso, ok? E também uma coisa que você precisa estar fazendo sempre que você cria um banco de dados aqui é falar para o Workbench que você está utilizando aquele banco de dados, que você pode ter inúmeros bancos de dados aqui no seu servidor. Nesse caso você vai utilizar use e o nome do banco de dados, tá? Essa seria a primeira coisa que você vai fazer quando você criar um script, você coloca lá use, o nome do banco de dados e depois você cria o seu script, tá? Vamos para os tipos de dados, tá? Nós vimos aqui, na hora de criar um banco de dados aqui, nós temos que definir o tipo que ele tem, tá? Então vamos lá. Nós temos o tipo numérico, que nós trabalhamos ali com números inteiros. Então nós temos small int, são números pequenos, ele trabalha com a faixa de menos 32.000 até mais 32.767. Se você precisa trabalhar com um número acima dessa faixa, então você tem que usar o int. No caso seria o integer, né? Mas é o int. Ele armazena também o número inteiro. Ele ocupa aqui 4 bytes da memória. Isso aqui é muito importante quando você estiver planejando o banco de dados de vocês, tá? Cada linha ele vai ocupar um tipo de dado da memória. Então, se você planejar um banco de dados ali melhor, se você escolher os tipos que você quer, você acaba otimizando tanto na hora de você buscar essa informação, quanto na hora de ocupar a memória, tá? Por isso é importante você saber os tipos que tem. Então, se você precisar utilizar um número que ele vai ser baixo, assim, abaixo de 32.000, você não vai chegar nunca nesse número, eu reconselho você usar o small int. Se você trabalhar com números maiores aqui, na casa de 2 bilhões aqui, por exemplo, você já consegue utilizar o int. Se você vai utilizar muito mais que isso, aí você utiliza aqui o big int, tá? Aqui ele vai um número astronômico aqui. Temos também do tipo com ponto decimal, né, que seria, por exemplo, moeda, com fração, essas coisas. Você vai utilizar aqui, no caso, esses tipos aqui. Tem o decimal, que ele armazena números decimais exatos, ou seja, ele fala assim, ó, tem essa escala com precisão exata.
Tem o float e o double, que ele também tem uma precisão, só que o double ele tem uma precisão maior, tá? Então ele acaba gastando um pouquinho mais de memória. O real, ele representa em números flutuantes de precisão simples, com 2 casas decimais. E também temos o booleano, tá? O booleano, na verdade, ele estaria, na verdade, aqui em cima, que ele representa como 0 e 1 só. E ele representa, seria o caso de true, false ou nulo, não tem nenhuma informação. Nós temos o tipo de data. Os tipos de data nós temos o date, que ele vai pegar o mês, o dia e o ano. O date time, que ele traz, além do dia, ele traz a hora, com minutos e segundos. O timestamp, ele é apenas o horário, só que ele é afetado pelo uso horário. Os outros ele não é afetado. E o time, ele armazena apenas a hora, tá? Então, se você teria aqui o date time é a hora completa, o date é apenas dia, mês e ano, e o time é apenas hora, minutos e segundos. Nós temos o tipo textos aqui também, que seria o char e o varchar. Qual que é a diferença dos dois? O char, ele vai representar uma quantidade de n caracteres. Então, por exemplo, você coloca aqui, como a gente voltou aqui, ó, char de 1, ou seja, ele vai ocupar um caractere na memória. Se eu colocasse, por exemplo, char de 100, independente de se eu utilizasse apenas um caractere aqui, ele ia preencher o restante, os outros 99 caracteres, com espaços em branco. Já o varchar, ele é mais inteligente, ou seja, ele acaba gastando menos memória aqui do computador, tá? Que basicamente cada um caractere gasta aí mais ou menos de 1 a 4 bytes, dependendo do tipo de caractere que é. Então, por exemplo, se você utiliza aí o char, ele vai gastar de 100 a 400 bytes na memória, cada linha, né, que tem aquele campo. E se tiver o char de 100. O varchar ele já é um pouco mais inteligente. Ele vai fazer o quê? Ele ocupa até 100 caracteres. Se você colocar apenas um, ele vai ocupar apenas um. Os outros 100, os outros 99 ele não vai ocupar. Ele vai ter apenas um aqui. Então ele ocupa menos memória. Se você vai utilizar alguma coisa que nesse caso aqui o nível é obrigatório ter um caractere aqui, utilizamos o char porque sempre vai ser ocupado 100% do tempo. Nesse caso aqui, como eu não sei se o nome ele tem 10, 15, 20, 100 caracteres, então a gente utiliza o varchar, que ele é um mais inteligente. Aqui para textos pequenos ele é mais inteligente, tá? Nós temos outros tipos, o tiny text, text e long text. Ele seria basicamente a mesma analogia aqui dos números inteiros, tá? O tiny text ele representa até 255 caracteres, o text 65.000 caracteres, e o long text ele pega até 4 GB de informação. É bastante informação, tá? Então, sempre aqui você vai definir seus bancos de dados. Não se preocupe com isso ainda. Nós vamos ter um módulo aqui apenas focado em desenvolver o banco de dados, tá? Então, agora é a gente brincar mesmo, não errar, não tem problema agora não, que é pra gente aprender. Depois a gente vai aprender realmente como a gente estrutura um banco de dados. E aqui nós estamos trazendo uma informação, por exemplo, por isso que é importante vocês saberem lá a quantidade de bytes, porque nesse exemplo aqui, nossa linha aqui de informação, uma linha de informação, ela pode ocupar de 6 a 408 bytes. Por quê? Eu tenho 4 bytes no código, sempre ele vai ter 4 bytes no código. O nome, ele pode ter um caractere até 100, e esse caractere ele pode ter 1 byte ou 400 bytes, né? Com 4 bytes cada caractere. Se estiver ocupando 100, o 100 são 400 bytes, ou 100 bytes no caso. Então ele pode ter aqui 1. Se no mínimo possível seria 5, mais o nível aqui que também é de 1 a 4, tá? Se for um caractere simples é 1, um caractere especial é 4, tá? Então aqui por isso que ele fala, no mínimo ele vai de 6, e no máximo, se a gente pegar o máximo aqui, ó, 4, mais 400, 404, mais 4, 408. Então, uma única linha de informação teria de 6 a 408 bytes. Então, se você acaba configurando aqui, por exemplo, um big int aqui, por exemplo, ele já ia ser maior, tá? Ah, mas são bytes, são informações pequenininhas. Lembrando que cada campo, ele vai aumentando isso daqui. Se você tem um banco de dados ali que ele tem, por exemplo, 10 campos, e todos os campos aqui numéricos você coloca como big int, quando você tiver 1 milhão de dados, isso vai pesar pra caramba o seu banco de dados, ok? Como eu falei, não se preocupe com isso ainda, a gente vai se preocupar com isso aqui quando a gente entrar na estrutura, no módulo aqui de estruturação de banco de dados. Bom, essa é a parte teórica, agora vamos botar a mão na massa, tá? Vamos abrir o Workbench para a gente pôr a mão na massa.
Então, com o workbench aberto, vamos clicar aqui no nosso servidor, para ele abrir a conexão. Beleza, aqui vamos entender um pouquinho antes da gente entrar em executar o nosso código aqui, de criar o nosso banco de dados. Vamos entender aqui como que é o Workbench, tá? O Workbench aqui, ele tem do ladinho aqui alguns status, a gente vai aprender isso mais para frente, quando a gente for conectar o nosso banco de dados, quando a gente for configurar um banco de dados no módulo de configuração de um banco de dados, a gente entra um pouquinho mais em detalhe aqui. O importante é você sabe que tem a área de administração e também a área de esquemas. A área de esquemas seria o nosso banco de dados. Aqui, quando a gente instalou o banco de dados, ele veio com alguns bancos de dados aqui de exemplo, tá? Não vamos utilizar ele agora. E aqui você tem a parte que você executa o seu código e aqui é a saída dele, tá? Aqui ele vai dar algumas menções para você. Você pode fechar essa parte aqui também, ou você pode puxar aqui para frente, você vê aí a forma que você quer mais trabalhar. O importante aqui é que aqui você vai ter seu script e aqui você vai ter as suas ações, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, a gente vai criar o nosso banco de dados. Então vou colocar aqui, ó, create database camp code. E depois no final coloca o ponto e vírgula. Isso é muito importante, tá? Se você não for colocar aqui, o seu código for apenas isso, não vai ter problema, ele vai rodar. Só que se eu for colocar um outro código aqui embaixo, ele já vai dar um erro, tá? Por exemplo, eu vou usar agora esse banco de dados, camp code, ele vai dar esse erro, tá? Então nós vamos aqui colocar um ponto e vírgula. Aqui nós podemos executar. Se eu clicar nesse daqui, ele vai executar até onde está o meu cursor. E aqui ele vai executar tudo. Você pode também, na frente aqui, dar um Ctrl Enter, ele também executa. Ó, ele já apareceu aqui para mim, ó. Create database camp code. Ele afetou uma linha aqui, então ele deu certo. Mas ele não apareceu aqui ainda. Não tem problema, ele está criado, tá? Só que aqui você precisa sempre estar atualizando. Então se você clicar aqui, ó, no refresh, ele vai aparecer no nosso banco de dados aqui, ó. Acabei de criar ele aqui, tá? Uma outra informação importante também. O SQL, ele não é case sensitivo. Então se você digitar maiúsculo ou minúsculo, para ele não vai importar, tá bom? Então os códigos de SQL não é case sensitivo. Agora, o texto em si que você vai inserir, ele vai ser afetado em maiúsculo e minúsculo. No caso, apenas os códigos que não é case sensitivo. Depois que você criou um banco de dados, nós vamos utilizar esse banco de dados aqui. Use camp code. Dá um enter aqui. Note que ele já ficou aqui negrito. Ele já abriu aqui as opções, as minhas tabelas, minhas views, meus functions e tudo mais. Nesse caso a gente não tem nada aqui, mas ele já está utilizando. Sempre ficou negrito aqui, ele é o banco de dados que está sendo utilizado. Para mim excluir meu banco de dados, nós vamos colocar aqui, eu vou colocar aqui depois até, drop database camp code. Vou dar um Ctrl Enter e agora excluiu o meu banco de dados aqui, tá? Ele está rodando, beleza? Excluiu meu banco de dados aqui, ele não existe mais. Tanto se eu der um use camp code aqui, ó, ele vai dar um erro, porque ele não achou esse banco de dados aqui. Vamos criar aqui de novo, clicar aqui na primeira linha, Ctrl Enter, beleza? Criei nosso banco de dados e vamos dar um use aqui. Agora sim, eu estou utilizando o banco de dados. Vou atualizar aqui para vocês verem e beleza. Nosso banco de dados está sendo utilizado. Agora nós vamos criar a nossa tabela. Então vamos lá. Create table. Vamos usar o nome, que vai ser curso. Vamos abrir e fechar aqui o parênteses. Dentro aqui vai ter as nossas informações. Vou dar aqui já um ponto e vírgula. E aqui nós vamos colocar código. Ele vai ser do tipo int. E aqui eu vou colocar um primary key. Não se preocupem com isso, tá? Eu vou explicar já para vocês aqui mesmo, mas a gente vai ter uma aula especificamente de restrição, tá? Agora aqui eu vou dar um vírgula. Dentro aqui é vírgula, tá? Aí nós vamos colocar aqui nome. Aqui ele vai ser um varchar de 100. Um vírgula. E um nível. Ele vai ser um char de 1. O que significa esse primary key aqui? Ele é uma restrição falando que este campo aqui, ele vai ser minha chave primária. Ou seja, isso aqui que ele vai definir que essa linha aqui é única na minha tabela. Ou seja, este campo ele tem esse número de registro. Eu posso ter mais de um curso com outros com o mesmo nome, por exemplo, eu posso ter dois cursos de MySQL com nível básico e nível avançado, mas isso aqui eu defino
que essa linha aqui, ela é a única no meu banco de dados. Quando eu quero pegar esta linha em específico, é esse registro que eu vou usar, esse código que eu vou usar. É como se fosse o nosso CPF, ok? Então vamos criar o nosso banco de dados aqui, dar um Ctrl Enter aqui, criei a minha tabela, tá? Se eu atualizar aqui, note que na tabela aqui ele apareceu uma setinha, quer dizer que tem mais informação aqui dentro, e eu tenho aqui o meu banco de dados, tá? Minha tabela, desculpa, minha tabela curso que a gente acabou de criar aqui. Se eu clicar, ele vai ter as colunas. Se eu abrir a coluna aqui, ó, ele tem o código, o nome e o nível, que é o que a gente acabou de criar aqui, ok? Bom, para essa aula aqui é isso, tá? Eu sei que ficou um pouquinho longa ali, a teoria ficou um pouco longa também, mas é importante vocês entenderem o que está acontecendo. Essa é a ideia do curso, sempre vai ser essa parte. Entra na parte teórica e vamos para a parte prática mesmo, ok? Aquele monte de tipos de dados que a gente viu, nós vamos utilizar isso no decorrer do curso, então vocês vão entendendo como cada um se comporta, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.